O mundo dos musgos. O mundo dos musgos. Mundo dos musgos. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre musgos, que são representantes do grupo das briófitas. Esse grupo pertence juntamente com outras duas divisões, hepatófita e anthocerófita. Os musgos geralmente crescem em regiões úmidas, como interior de floresta ou próxima de rios, apesar de ocorrerem também em outras regiões. São plantas eretas, hepáticas e crescem deitada no solo. Apresentam como uma das principais características a ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, são plantas chamadas de avasculares, pois não possuem xilema e floema. A falta desses vasos condutores impossibilita o transporte de água e nutriente para distância muito longa. Por isso, essas plantas são de pequeno porte, sendo um dos fatores prejudicial para o seu crescimento. Por não apresentarem um sistema vascular, a água e outras substâncias, como os produtos da fotossíntese, passam de célula a célula até atingir toda a planta. Esse é um processo muito lento, por isso os musgos acabam sendo plantas de porte pequeno. Os termos folha, caule e raiz não podem ser aplicados para esse tipo de planta, já que são utilizados para plantas vasculares. Por isso, os gametófitos na fase haploide dos musgos são diferenciados em filídeos, caulídeos e rizóides. A estrutura do corpo do musgo é formada basicamente por essas três partes. Rizóide é onde se encontram os filamentos, que é uni- ou multicelulares, que fixam a planta no ambiente em que ele vive e absorve a água e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. No cauloide são encontradas pequenas rastas de onde partem os filóides, e nos filóides se encontram as estruturas clorofiladas, que são capazes de fazer fotossíntese. Uma das principais características morfológicas do musgo são os gametófitos, que estão sempre folhosos e geralmente apresentam uma simetria radical na disposição dos filídeos, espiralados, como mostra na figura AB. Os filídeos, em geral, possuem ápice apiculado. Muitas espécies apresentam estrutura chamada costa, a qual é análoga à nervura central da folha da espécie Angiosperma. No entanto, também são observadas espécies sem costa ou com costa dupla. Os rizóides são ramificados e de coloração castanha. A seta é castanha na maturidade do esporófito, como mostra na figura C. A cápsula do esporófito é cilíndrica e possui uma estrutura mais complexa, formada por urna, peristômio e opérculo. A urna é a região produtora dos esporos e as demais estruturas são responsáveis pela abertura de cápsula e liberação dos esporos, que são os peristômios. A calíptra está situada sobre a cápsula e é uma estrutura de proteção encontrada raramente em hepáticas, porém ela é bem mais desenvolvida e visível apenas nos musgos. A dispersão dos esporos é facilitada por estrutura semelhante a dentes localizada na borda da cápsula do peristômio. Mas existe espécie de musgo que não apresenta peristômio, tendo a dispersão dos esporos facilitada por outros mecanismos. Observando a imagem, vocês vão ver exemplos de diversidade morfológica em musgo. Na figura A, os esporófitos ainda com calíptra presente em espécie de musgo coletada sobre um tronco de uma árvore viva. Na figura B, vocês verão a colônia de musgo colonizado na rocha. Na figura C, os esporófitos da espécie conhecida como musgo verdadeiros. E na figura D, a cápsula de musgo com destaque para os dentes do peristômio. Os musgos podem se encontrar em quase todas as partes do mundo, até mesmo na região congelada. O musgo vive preferencialmente em solos úmidos e em ambientes sombrios. Estes são geralmente os primeiros organismos que se instalam sobre os substratos e superfícies rochosas, podendo então ser encontrado em solos, troncos de árvores e rochas. Este pode ser dulcícolas, ou seja, residem em águas doces, mas nenhum é encontrado em ambiente marinho. No mundo, tem cerca de 13 mil espécies. No Brasil, tem cerca de 883 espécies. No ciclo de vida, nota-se a participação de gametos que dependem da água para fecundação.
Nesse caso, o gameta masculino se desloca no meio do líquido até o gameta feminino. Os musgos apresentam plantas masculinas ou femininas, são dioicos. Os musgos masculinos produzem os antrozóides, que são gametas masculinos, que através da água alcançam o arquegônio. Dentro do arquegônio, um enterozóide fecunda a esfera, gameta feminino, formando um zigoto diploide. O zigoto se desenvolve em embrião, o embrião também se desenvolve, originando o esporofito, uma estrutura temporária do musgo, localizada nos finais dos filídeos. O esporofito abriga os esporângios, local onde os esporos são produzidos por meio de meiose, quando os esporos são liberados no ambiente e no seu ciclo de vida. Importância dos musgos. No ecossistema, os musgos desempenham um papel super importante na reciclagem de nutrientes, liberando assim substâncias necessárias ao desenvolvimento de plantas mais complexas. Além disso, eles também ajudam a controlar a erosão e atuam na absorção de água, deixando o solo úmido e fértil. Juntamente com os líquens, os musgos também foram as primeiras plantas a crescerem sobre rochas, as quais desgastam por meio de substâncias produzidas por sua atividade biológica. Desse modo, permitem que, depois deles, outros vegetais possam também crescer sobre essas rochas. Os musgos também oferecem abrigo a micro-organismos e são viveiros para outras plantas em processo de sucessão e regeneração. Fornecem também matéria-prima para o ninho de diversos animais, como o beija-flor, além de serem antibióticos e anticancerígenos. Algumas briófitas formam turfeiras, das quais surgem as tufas, que são utilizadas como combustíveis em certos locais. São também indicadores de poluição do ambiente, pois quando o mesmo está poluído, elas somem, indicando que o ambiente está poluído. Amenizam também inundações e também são utilizados para fins medicinais e para o cultivo de orquídeas. Alguns investigadores concluíram que os musgos são espécies pioneiras em solos recentemente ardidos, embora a sua proliferação ela dependa de condições favoráveis. Concluíram também que os musgos podem ser encarados como engenheiros de ecossistemas naturais, que constituem o primeiro passo para a preservação da fertilidade de solos, proporcionando todas as condições para o desenvolvimento da biodiversidade subsequente.